Pessoal, todo dia nós vemos centenas, talvez milhares de pessoas, mas nós geralmente não prestamos atenção às características de cada uma delas, pois à primeira vista elas são relativamente semelhantes e parece que não há muito para ver. Mas no vídeo de hoje nós temos um grupo de mulheres únicas, daquelas que chamam a atenção em qualquer lugar, e em alguns casos parece impossível que elas vivam entre nós. Hoje nós vamos falar sobre mulheres, porque as mulheres são incrivelmente incríveis. Então aqui estão 10 mulheres que você não vai acreditar que existem. Vamos começar. Mandy Sellers. Você já ouviu falar da síndrome de Proteus? É uma doença rara relacionada ao crescimento constante dos ossos e da pele de uma pessoa. A Mandy Sellers sofre com esta doença. Suas pernas em seu corpo. Sua perna esquerda é 13 centímetros mais longa do que a direita, enquanto o peso total das pernas é de 95 quilos, cerca de 2/3 do peso total da mulher. Você consegue imaginar isso? A Mandy nasceu com essa condição. No entanto, ela cresceu e aprendeu a caminhar. Porém, as pessoas sempre lhe deram olhares estranhos e Sellers sentiu-se inferior ao longo da sua vida. Você provavelmente está se perguntando se há uma cura para esta doença. Infelizmente, os médicos não têm ideia do que fazer em tais casos. Tudo o que eles sabem é que chegará o momento em que os membros de Mandy devem ser amputados. No entanto, ela não se deixa levar pela adversidade. Sellers ao problema dela e sonha em fazer snowboard sem pé no futuro. Hoje muitos cientistas viram Mandy e esperamos que alguns deles encontrem uma solução para o problema. Charity Pierce. Se você estiver com vontade de comer um doce, uma pizza saborosa ou uma sobremesa deliciosa, dê uma olhada nessa garota. Certamente sua fome será tirada, pelo menos por algumas horas. A Charity Pierce é uma garota do Iowa, que atualmente pesa 360 quilos. As dimensões da menina são bastante impressionantes e ela mal consegue sair de casa ou se mover. Mas, apesar disso, ela conseguiu encontrar o amor de sua vida. 3 anos atrás, a Charity se apaixonou por um jovem com metade da idade dela. Atualmente, seu noivo, Tony, tem 22 anos. A mulher sonha em vestir um lindo vestido branco para o casamento dela, mas dificilmente encontrará um alfaiate disposto a fazer um vestido para ela. A Charity espera fazer uma operação para reduzir o tamanho do estômago, mas para isso ela precisa perder pelo menos 120 quilos. A operação salvaria a vida da Charity, cujo coração dificilmente pode suportar o atual estado de saúde da menina. A mulher espera reduzir seu peso para 80 quilos, algo que a faria muito feliz. O noivo ajuda sua namorada forçando-a a seguir a sua dieta. Ela reduziu o número de calorias por dia de 10.000 para 1.200. Infelizmente, os resultados por enquanto não são vistos e os níveis de redução de peso não são os mais otimistas. Mas não importa, nós acreditamos na Charity e sabemos que ela conseguirá. Elaine Davidson. Hoje, piercings em corpos femininos não surpreendem mais ninguém. As mulheres muitas vezes furam orelhas quando ainda são crianças. Quando a adolescência chega, os piercings podem se estender a outros lugares, como o nariz, as sobrancelhas, os lábios, a língua e a barriga, para citar alguns dos lugares mais visíveis. Mas para algumas mulheres, o amor aos piercings excede todos os limites. Por exemplo, Elaine Davidson, uma brasileira que vive na Escócia e entrou para o livro do Guinness por ter o maior número de perfurações em seu corpo, um número que continua crescendo. Sua paixão começou em 97, quando o Davidson colocou seu primeiro piercing no rosto. No ano 2000, a mulher apresentava mais de 462 perfurações no corpo, das quais 192 estavam no rosto. 10 anos depois, o número de perfurações aumentou 10 vezes. Por sinal, o peso total de todos os piercings que decoram esta mulher é de quase 3 quilos. O melhor de tudo é que Elaine Davidson é uma médica, não tem hábitos de saúde ruins e tem uma pequena empresa
empresa onde vende óleos aromáticos. A mulher afirma que os piercings não são um problema em sua vida diária e que a quantidade de metal em seu corpo é para ela uma forma de arte representada de forma incomum. Victoria Wright. À primeira vista, esta mulher não tem nenhum problema de saúde grave. No entanto, a forma de seu rosto é bastante incomum. Então decidimos descobrir o que estava acontecendo. A Victoria sofre de uma condição muito rara, conhecida como querubismo. No caso de você não saber, esta é uma doença que causa o crescimento dos ossos do maxilar superior e inferior, resultando em uma mudança na forma do rosto, que se torna irreconhecível. A razão por trás dessa doença é uma mutação nos genes que gera este problema no rosto. Existe apenas uma solução para ele, uma operação cirúrgica. No entanto, isso não garante que tudo volte ao normal. Mas Victoria não está deprimida por sua doença e aprendeu a viver com ela, levando uma vida normal. Apesar de tudo isso, é uma condição bastante terrível. Rama Haruna. Se você acha que não teve sorte na vida ou algo aconteceu com você e considera que é irreparável, vale a pena conhecer a história dessa pequena heroína. Esta nigeriana é Rama Haruna. Ela é uma garota engraçada e gentil que sonha em abrir sua própria loja um dia. Verdade seja dita, ela sofre de uma doença muito rara que não permite o desenvolvimento dos membros e isso causa muita dor. E por causa desta condição, Rama vive em um balde de plástico. Atualmente, Rama tem 19 anos e nasceu saudável, mas parou de crescer 6 meses após o nascimento. Os médicos não entendem o motivo da doença e não podem fazer um diagnóstico exato. Alguns até se atrevem a dizer que foi amaldiçoada por um espírito maligno. Sua família espera que uma organização de caridade descobrirá sobre seu problema e fará algo para aliviar a dor da menina. Mas, apesar das dificuldades diárias que Rama tem de enfrentar, ela está cheia de esperança para o futuro e espera cumprir seus sonhos. Um verdadeiro exemplo de otimismo. Jessica Cox. Você já tentou segurar uma colher com os dedos dos pés? E uma caneta? Ou um pente? Nunca tentou? Não necessariamente para usar esses objetos, mas simplesmente para ver se você é capaz. Você provavelmente não é, mas essa menina, Jessica Cox, come, escreve, trabalha no computador, coloca suas lentes de contato, penteia o cabelo e faz todos os tipos de tarefas comuns com seus pés ao longo de sua vida. Jessica nasceu sem braços e, infelizmente, os médicos não podem fazer nada para ajudá-la. Depois de aceitar sua condição, seus pais decidiram que ajudariam a sua filha a levar uma vida normal. E eles fizeram isso. A Jessica aprendeu a comer e a vestir-se sozinha. E ela conseguiu ir à escola, aprender a escrever e levar a mesma vida dos colegas. A jovem aprendeu uma lição de seus pais. Era seu dever ter uma vida normal e não ter medo de nada. Por essa razão, a jovem decidiu superar seu medo de alturas e aprender, adivinhe, a voar. Após 3 anos de treinamento, Jessica recebeu sua licença de piloto. Assim, ela se tornou o primeiro piloto sem braços do mundo e entrou no Guinness, o livro dos recordes. Asha Mandela. Esta mulher vive em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. Seu cabelo tem quase 17 metros de comprimento, além de pesar 41 quilos. A Asha, de 47 anos, decidiu parar de cortar o cabelo aos 25 anos. É difícil de acreditar, mas é verdade. A mulher afirma que se cortar o cabelo, ela se tornará zumbi. As palavras dos médicos não servem para convencê-la do contrário. Os médicos dizem que o peso do seu cabelo gera um peso excessivo no corpo, afetando os discos da coluna vertebral e, portanto, a saúde da mulher. No entanto, Asha entrou no Guinness Book por ser a mulher com o cabelo mais longo do mundo. Filho de 11 anos, uma família feliz e um cabelo incrível. Tudo o que sempre quis na vida. Ela recebeu mensagens de pessoas que afirmam que sua história os inspirou a alcançar objetivos complicados e que ela é um exemplo de que as pessoas podem fazer qualquer coisa. Falando nisso, para resolver o problema do peso extra, Asha contratou uma garota para levar seus valiosos cabelos em todos os lugares. Barbie Thomas.
Se ainda não está convencido de que uma pessoa pode conseguir qualquer coisa, é hora de você ver essa mulher musculosa. Quando a Barbie tinha 2 anos, ela sofreu um trauma incrível. A menina tentou escalar em um transformador, mas em vez disso, pegou 2 cabos desencapados e recebeu uma carga elétrica terrível. Como resultado do acidente, ela perdeu as 2 mãos. Apesar da tragédia, Thomas não desistiu e decidiu levar uma vida normal. Ela aprendeu a fazer com seus pés tudo o que normalmente fazemos com nossas mãos. Fazer compras, preparar o almoço, escrever mensagens, dirigir e até mesmo colocar maquiagem e escovar os dentes. Mas a coisa mais incrível é que Barbie não abandonou seu sonho de se tornar um fisiculturista. A menina começou a participar de competições em 2003. No início, ela teve medo de não ser aceita, mas os organizadores lhe deram a luz verde. Agora, ela vive concentrada em seu treinamento. A garota tem certeza de que pode conseguir o que quiser, e nós concordamos. Julia Gnus. Quando você olha para o corpo da Julia Gnus, percebe que a mulher se deixou levar pelo hobby, mas a realidade é muito mais triste. Foi uma doença que obrigou Julia a cobrir seu corpo com tatuagens. É uma condição que causa problemas na pigmentação da pele. As pessoas que sofrem com esta doença muitas vezes são muito tímidas e não gostam de mostrar seu corpo. O problema é que o sol pode causar urticária na pele e deixar cicatrizes feias. A Julia primeiro tentou esconder suas cicatrizes com pequenas tatuagens da mesma cor que suas feridas. Quando ela não conseguiu o resultado que queria, ela decidiu cobrir a pele afetada com desenhos de cores diferentes. Por fim, ela cobriu quase todo o corpo com mais de 400 tatuagens. Isso não a salvou da doença, mas pelo menos ela se tornou famosa em todo o mundo. Harnan Kaur. Cuidar de sua barba é um assunto bastante difícil e que exige muito esforço, principalmente se você for mulher, mais ainda se a barba for sua. Este é o problema de uma jovem chamada Harnan Kaur. Ela sofre de desequilíbrio hormonal e é por isso que aos 11 anos seu rosto estava cheio de pelo, como o de um homem. Aos 16 anos, ela era muito complexada com sua aparência, tinha medo de sair de casa e seus colegas ficavam caçoando dela. Ela tentou remover a barba por todos os meios, mas nem as lâminas nem a cera ajudaram. No entanto, um dia a garota simplesmente percebeu que tinha que aceitar e amar a si mesma. Agora ela tem 23 anos e espera encontrar seu verdadeiro amor. Ela está absolutamente certa de que seu sonho se tornará realidade algum dia. Todos devemos admirar sua força moral e apoiar seu sonho. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o